Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da Doutrina Consoladora. Nós temos hoje a satisfação de receber o nosso irmão Silvio Vasconcelos, da comunidade espírita Elias Sobreira. Ele vai nos trazer um tema da maior relevância para nós: reencarnação, Jesus Cristo e Allan Kardec. Então, fiquemos atentos para absorver tudo que ele possa nos trazer para o nosso conhecimento, nosso engrandecimento espiritual. E para iniciar os trabalhos propriamente dito, nosso irmão Tawa, por favor, me faça a prece inicial. Querido Jesus, estamos imensamente agradecidos por esta oportunidade, Senhor, de aqui estarmos reunidos em Teu nome para fortalecer nossos espíritos no bem, na paz, na felicidade que aqui viemos buscar. Abençoa nosso querido amigo que vai usar da palavra, que os mentores espirituais que o acompanham, os trabalhadores desta casa, preparem cada um de nós o terreno necessário do nosso coração para que os ensinamentos possam corporificar todo o nosso ser, Jesus, para a nossa felicidade e a paz. E em teu nome, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima, em nome dos bons espíritos, eu devolvo a palavra para o nosso querido irmão Dr. Luiz, para que ele dê por iniciado a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, fiquemos atentos e damos a palavra ao nosso irmão Silvio Vasconcelos para a sua mensagem, com muita paz. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente hoje e sempre. E trazendo um abraço da comunidade espírita Elias Sobreira, da qual se encontra até o representante ali, Luiz Andes, que se encontra aqui presente. E hoje eu estou substituindo a um amigo que, por viagem, não pôde vir, e ele solicitou um outro amigo que o substituísse. O outro amigo não pôde, e recorreu a mim. Então eu disse, tudo bem, vamos lá, até porque é uma satisfação muito grande, depois de muitos anos, visitar novamente aqui o Caminhando para Jesus. Morei muitos anos próximo aqui a esta casa de oração e trabalho, e na adolescência frequentei muito por aqui. Está muito modificado, mais bonito. E o tema que o nosso amigo ele tinha proposto, e ele me encarregou, né, como foi falado aqui, a reencarnação Jesus e Allan Kardec. Bom, todos os ensinamentos de Jesus, ele é de extrema importância para as nossas vidas. Até porque nós estamos aqui com um único objetivo. Que objetivo é esse? De evoluirmos. É, possa ser que alguns venham e fiquem estacionados, mas para trás nós não retornamos. Ou estacionamos ou seguimos. Então, se nós estamos aqui, é porque nós estamos querendo seguir. E quando se fala da questão da reencarnação, na história da humanidade, nós sabemos que houve uma gama de civilizações, principalmente naquela área onde era a Mesopotâmia, uma série de civilizações que passaram a ocupar aquele espaço com religiões diferentes, culturas diferentes, políticas diferentes. Muitos daqueles se guerreavam. Eu até acredito que hoje, essa região que é chamada de Oriente Médio, tudo o que está acontecendo ali, eu acredito que seja o reencarne desses espíritos do passado, porque muitos povos daqueles eram aprisionados. E também dentro do âmbito religioso,
boa parte dessas civilizações, eles tinham o quê? O politeísmo. O politeísmo era uma crença em vários deuses. Pelo que me consta até agora, a civilização egípcia, ela tinha uma crença numa vida após a morte. Tanto que os objetos pessoais eram colocados, não é, onde havia o sepultamento, porque eles acreditavam que retornavam e, ao retornar, eles já tinham todos aqueles objetos que eles conquistaram. A ideia. Mas os outros povos, dentro desse politeísmo, não conheço especificamente outros que tinham crenças, porque dessas civilizações, a única que vai trazer uma conotação diferente em relação ao politeísmo são os hebreus. Os hebreus eles vêm com a filosofia de quê? De um monoteísmo, ou seja, uma crença em um único Deus. Eles vão diferir tanto que um terço da Bíblia foi produzida pelos hebreus, né? E lógico que determinadas palavras que nós conhecemos hoje, dentre elas a reencarnação, eram algo diferente diante daquele povo primitivo, porque todos esses povos, eles especificamente não usavam-se leis, mas eles usavam os costumes. E quando Jesus ele vem como uma segunda revelação, porque primeiro é Moisés, não é? E Jesus vem com o objetivo de: eu não vim destruir a lei, mas, vamos dizer assim, Jesus veio trazer uma proposta para que nós pudéssemos entendermos melhor o que Moisés colocou. Porque Moisés fez dois tipos né? Tinha os mandamentos, mas tinha um código disciplinar. Porque sendo um povo primitivo, um povo que usava muitos costumes, é claro que quem é rebelde precisa um pouco de disciplina. Então Moisés trouxe essa proposta. Mas Jesus, como uma segunda revelação, Jesus vai nos trazer uma proposta de dizermos que nós somos aptos a fazer tudo aquilo que ele ensinou. Se nós não fazemos ainda, é porque nós estamos ainda muito precisando sempre de melhorarmos. Mas a proposta que ele colocou e a aptidão, quando ele disse amar o próximo, ele disse, não, nós agora estamos aptos a amar. Agora, se não ama, aí é uma outra questão. Então, imagine dentro de uma civilização, de civilizações primitivas, onde os costumes muitas vezes eram coisas bárbaras, não é? Você vir dizer, por exemplo, se alguém vos bater numa face, oferecer a outra. Isso era uma coisa meio que terrível para os tipos de costume que eles tinham. Tanto que quando Jesus está no próprio Evangelho, ele fala a palavra amor, diz que houve um estremecer, porque ninguém especificamente estava ainda com essa aptidão de amar. Ninguém ainda tinha ouvido algo tão meio sensível que desse a eles uma capacidade de amar o próximo, amar o inimigo. E claro que, quando se coloca a reencarnação, nós vamos observar, inclusive eu tinha um amigo que ele até falava da reencarnação na Bíblia. E Jesus, em muitos de algumas palavras, de algumas frases que ele citou, que eu coloquei aqui, daqui a pouco nós vamos passar, nós vamos ver que está na Bíblia. Mas se tem uma coisa maravilhosa em relação a isso, foi o que o codificador da doutrina espírita Allan Kardec ele fez e nos presenteou. Ele nos congratulou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec, na verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar profundamente a Bíblia. E ele vai colocar todos
todas aquelas interpretações do Evangelho à luz do Espiritismo, dentre eles o quê? A reencarnação. E os judeus, eles tinham, fazia parte da vida dele, a reencarnação, mas não com esse nome. Era ressurreição. Mas nós temos que entender a diferença de ressurreição para reencarnação. Então, os judeus, na verdade, eles não tinham conhecimento da alma e do corpo. Ou seja, o que nós falamos hoje do espírito com o corpo, eles não tinham essa noção. Então, para eles, a ressurreição, que Kardec coloca como a reencarnação, era o quê? Ressurreição é eu voltar à vida, mas no mesmo corpo. É ressurreição. Mas os judeus tinham essa crença de vida, de retorno à vida. E reencarnação é o quê? Eu venho novamente à vida, mas eu não venho no mesmo corpo. Então, se nós tivermos uma necessidade de voltarmos 10, 15 ou 20 vezes, nós não vamos retornar com essas vestimentas, porque o espírito verdadeiramente ele não morre, não é? Mas o corpo físico sim, porque o corpo físico é o quê? É uma vestimenta utilizada pelo espírito para uma evolução. Então a reencarnação não é uma coisa que especificamente, vamos dizer, de agora. Existia muito tempo lá atrás, agora não com essa afirmação, com essa conotação de reencarnação. Porque, como eu disse, determinadas palavras não, vamos dizer, não seria talvez uma de credibilidade, seria algo totalmente diferente dentro dos costumes que ele tinha. Então, Kardec, ele vai, estuda a Bíblia, nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ensinamentos que venham a nos dar um conhecimento mais aprofundado e uma visão de não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Porque tudo é uma questão, meus irmãos, de interpretação. Tudo é uma questão de interpretação. Nós sabemos que as religiões, existem diversas religiões, e cada uma tem a sua filosofia, cada uma tem o seu modo de ver, e cada um tem o seu modo de interpretar. Então, se você vai falar hoje de reencarnação para irmãos de outras denominações aí, é claro que ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele não aprendeu e não se aprofundou especificamente dessa forma. Ele não é um adepto da doutrina espírita, e por não ser, é claro. E olhe que se duvidar, talvez tenha até espíritas que ainda duvidem da reencarnação. Eu sou muito franco, eu não boto minha mão no fogo. Mas Kardec, ele vai nos dar, através desse estudo aprofundado, um conhecimento de um entendimento muito importante e aprofundado, que é para nós entendermos de uma forma melhor do que nós verdadeiramente passamos por aqui. E a reencarnação é uma coisa que ela, eu particularmente, eu tenho certeza, dúvida eu não tenho. Porque Deus seria até injusto se, porque todos nós aqui, nós temos braços, visão, e porque nasce algumas pessoas com uma deficiência. Porque na vida pessoas passam por determinadas atribulações. Então, se Deus privilegia um e outros não, ele seria injusto. Mas só que Deus não é injusto. Ao contrário, Deus é muito justo. E essa questão do não entendimento ainda, porque existem coisas dentro do âmbito das religiões que são muito profundas.
E às vezes as pessoas precisam se preparar mais, ler mais e procurar entender, porque, por exemplo, a morte é uma coisa dolorosa, mas ela é um fato e nenhum de nós fugimos disso. A morte é uma coisa que, e eu até costumo dizer de uma determinada forma que a morte ela é até democrática, porque ela não escolhe quem é rico, quem é pobre, quem é miserável, quem é preto, quem é branco, quem é amarelo. Porque todos nós, um dia verdadeiramente, iremos. Mas essa questão, muitas vezes, dessa dúvida que algumas pessoas têm, e nós ainda sofrermos pelas pessoas que nós amamos, que nós temos aquele carinho, aquela afeição, é porque nós ainda achamos que o perdemos de vez. Porque achamos que naquele momento do sepultamento é a última vez que eu estou vendo o meu irmão, estou vendo essa pessoa querida. E nós sabemos que não é. Nós que estamos aqui hoje, nesse aprendizado, nós que estamos nessa doutrina, que é filosofia, que é ciência e religião, nós sabemos que a morte, ela não é o fim. E também temos essa certeza de que um dia todos nós iremos nos encontrarmos com aqueles que já se foram. Então, às vezes, essa falta de entendimento é o que nos faz acharmos que, eu não vou ver mais fulano. Porque o choro faz parte. É natural que se chore. Aquele choro de saudade, mas de inconformação nunca. Por quê? Porque, como diz aqui, ó, no Espiritismo, a reencarnação é vista como uma lei natural que permite aos espíritos evoluírem através de múltiplas existências físicas. Então, isso aqui é uma certeza que nós temos, que a reencarnação ela existe, como esses próprios judeus, eles também tinham essa crença, mas não sabia desse outro lado, dessa ligação do espírito ao corpo. E quando nós vamos perceber que Jesus falou da reencarnação naquela época, em algumas frases. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, tem uma pergunta dos próprios discípulos que diz assim: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Olha a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. E Jesus diz: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que ele já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. Então, isso aqui, Jesus quis dizer, naquela época, que a reencarnação, ela existe. E quando os discípulos ouviram essa resposta de Jesus, eles começaram a entender que o Elias que o Jesus falou era o João Batista que tinha desencarnado. Foi quando eles começaram a entender, diante da resposta de que Jesus, porque Jesus verdadeiramente era um grande filósofo, era um grande professor, um grande pedagogo, e ele muitas vezes utilizava histórias para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando. Porque uma coisa é você falar para um público, vamos dizer assim, você é um professor, você vai dar aula para a criança. Então eu não posso, como professor do ensino médio, dar uma aula para uma criança, porque a criança não vai estar ainda diante daquele preparo. Então eu não posso aprofundar. Então, mas eu tenho que utilizar alguns mecanismos para que as pessoas entendam. E Jesus fazia isso. Até as próprias parábolas dele, que era uma coisa que as pessoas diziam, o que é que ele quis dizer com isso? Mas tudo aquilo ali tinha um sentido que ele colocava como um exemplo
para que se faça a prática. E uma outra frase que Jesus veio foi quando ele encontrou com um senador chamado Nicodemos. Nicodemos faz duas perguntas para Jesus e Jesus responde: olha, vejam só, meus irmãos, se não está aqui, mas uma prova de uma frase de Jesus em relação à reencarnação. Olha o que é que ele diz. Quando Nicodemos encontra com ele diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Também está na Bíblia. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que nós precisamos voltar. Voltar. Que a reencarnação é uma coisa que existe. Também quando ele diz que não sairemos daqui enquanto não pagarmos o último ceitil, isso também é uma prova de que precisaremos retornar várias vezes o quanto for preciso. Por quê? Porque faz parte dentro do nosso contexto da nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui verdadeiramente para só brincar, para só usufruir a questão dos prazeres da vida? Não. Nós estamos aqui dentro de uma missão que é compensar as faltas que nós fizemos em vidas passadas. Eu até estava dizendo hoje, lá no Elias, agora à noite, no início da noite, e sempre digo isso, que cada um de nós temos uma cruz para carregar. E nós não podemos carregar a cruz do outro. Podemos até auxiliar em algum ponto, porque cada um tem o seu próprio destino. Ou vai passar aqui 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou como eu conheço uma senhora que tem 105 anos de idade, mas nós temos um tempo aqui, e esse tempo que nós temos aqui é para aproveitarmos. E o bom é que diante dessa doutrina maravilhosa, e o que Kardec, porque o que é que diz aqui? Kardec, como codificador, ele apresenta a reencarnação como um dos pilares da doutrina, mas ele considera Jesus como um modelo de perfeição moral e o guia espiritual da humanidade. E é uma verdade. E aproveitando que até hoje, veja, Jesus veio, né, deixou todo esse leque de ensinamentos e nós ainda estamos aqui. E não sabemos quantas vezes iremos retornar ainda mais. Mas se estamos aqui, é porque ainda temos muitos ceitis, ou muitos ceitios para pagarmos. E o bom, é que diante desse contexto das nossas vidas, veja que coisa maravilhosa, nós já começamos a despertar. Por quê? Porque estamos aqui. Tudo é no tempo certo. Nada está ao contrário. A Terra gira todos os dias 360 graus, numa velocidade de 1.600 quilômetros, nenhuma mais, nenhuma menos. Chico Xavier já dizia que nós sempre estamos no lugar certo, no momento certo, nada está errado. Agora, precisamos entender isso. Foi como uma determinada vez uma irmã perguntou: por que tem pessoas que tudo é fácil para eles, para outras é uma dificuldade? Deus nos dá o esquecimento do passado, né? Ainda bem que ele é tão bondoso que faz isso conosco. Porque já pensou se e se tem coisas nessa vida que eu tenho certeza que nós não gostamos de lembrar, nós sentimos vergonha, imagine de coisas passadas que Deus nos deu o esquecimento. Se coisas atuais nós não queremos nem lembrar, não tem coisa que você diz, nem me lembra isso que eu fico com vergonha. Então imagine de coisas passadas. Então Kardec vai colocar Jesus como esse modelo porque os seus ensinamentos, eles são precisos.
para que nós possamos ter forças e entender o meu papel aqui. O que é que eu posso fazer para melhorar? E quando eu digo que nós estamos no caminho certo, porque, um exemplo, imagine se todo o bairro de Campo Grande resolvesse assistir hoje, não teria lugar. Então, está todo mundo no lugar certo. Claro que talvez para uns esteja se perdendo tempo, porque o tempo verdadeiramente, ele é ouro. Quando diz que o tempo é ouro, ele é ouro. E nós temos que aproveitarmos, meus irmãos, diante dessa reencarnação, nós temos que aproveitarmos e procurar fazer o melhor, porque sabemos que quando nós vamos levar o quê? Nós vamos levar aquilo que somos. O que temos, nós iremos deixar. Não levaremos nada, nem o nosso próprio corpo. Então, o momento verdadeiramente é agora. Eu sei que eu estou aqui, mas sei de outras oportunidades, mas eu quero vir de uma forma melhor. Esse é o objetivo, meu. Essa é a oportunidade que nos é dada para aprimorarmos o nosso ser como pessoa e como integrantes do planeta Terra. Não importa o que o outro ele faz, mas o que importa é o que você vai fazer. E as oportunidades sempre irão aparecer, porque uma das maiores coisas que Deus nos dá de bênção é a vida. E tem muitas coisas boas aí. A questão é a nossa pendência. Isso por quê? Porque tudo depende verdadeiramente da semente que nós iremos escolhermos para plantarmos. E vamos ter a certeza de que a colheita ela vai ser obrigatória. Ninguém verdadeiramente escapa. Então, por isso que o despertar ele é hoje. Mas deu para entender essa questão da ressurreição, da reencarnação, e veja que tudo isso se encontra na Bíblia. Está lá. E Jesus, ele veio nos dar essas frases, esses conhecimentos, e hoje nós entendemos, através do Allan Kardec, aquilo que ele quis dizer lá atrás. E então, meus irmãos, tem uma coisa que eu escrevi aqui que ele diz também: a mensagem, especialmente o nascer de novo, é interpretada no contexto da reencarnação, onde o renascimento espiritual ocorre em cada nova existência. E aí, uma coisa muito interessante, porque essa palavra caridade, né, que é a filosofia da doutrina espírita, muitas pessoas ainda pensam que a caridade é apenas o dar uma esmola. Muitas vezes aquela camisa que nós não queremos mais, mas a caridade é uma coisa muito profunda, porque segundo aos olhos de Jesus, caridade é o quê? Amor ao próximo e benevolência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, olha quantas obrigações nós temos para fazermos a caridade. Será que verdadeiramente nós fizemos a caridade? Diante, que é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, será que realmente nós fizemos a caridade? Porque o amar ao próximo, perdão das ofensas, então nós temos que trabalhar muito para isso. É como sempre eu costumo dizer, nós temos uma diversidade de inimigos dentro de nós. E é melhor deixar esses inimigos dormirem. Que inimigos são esses? A vaidade, o orgulho, se bobear, a inveja e tantas outras coisas que estão dentro de nós. E que é bom
que nós estejamos aqui aprendendo, tentando, travando essa batalha e deixar ele dormindo. Às vezes até digo brincando, vamos dar Rivotril para ele, deixa eles dormindo. Porque se acordar, vai despertar em você um novo monstro. Porque só quem conhece você é você mesmo. Ninguém vive 24 horas com ninguém a não ser você mesmo. Eu não sei a idade de ninguém aqui, eu sei a minha. Então, se você tem a idade que você tem, então você convive com você e muitas vezes você não se conhece. Não tem coisas que nós fazemos e dizemos assim: eu não sabia que eu era assim, não é? Isso é o quê? É que nós ainda moramos conosco 24 horas e nós não nos conhecemos. Então imagine essa gama de inimigos que nós temos dentro de nós, se eles aflorissem. Então é por isso que eu utilizo muito uma filosofia chinesa quando ela diz assim: a caminhada de 1000 passos começa com um primeiro passo. E esse primeiro passo nós já começamos a dar. Porque entender os desígnios de Deus, meus irmãos, ainda não estamos aptos para isso, não. Nós ainda vivemos muito aqui dentro do material. E o que é que está acontecendo com o mundo hoje? Veja, toda essa parte onde Jesus nasceu, toda essa parte da antiga Mesopotâmia, o Oriente Médio, que eu acredito que todos aqueles povos ali que ainda se guerriam a questões étnicas e ainda religiosas, eu tenho para mim que são encarnações ainda desse povo. E foram para ali para ver se melhorava. Tanto que o Oriente Médio ainda é chamado de barril de pólvora. Então, imagine, barril de pólvora. Passou-se esse tempo todo e ainda continuam dentro dessa mesmice. Ainda se guerreando. Não escravizando, mas de uma forma como antes. Eu tinha uma professora de história que ela dizia o seguinte: a história só mudou os tempos, mas os fatos ainda permanecem. E os fatos permanecem de uma forma diferente. Porque, claro, assim como o planeta Terra, porque se você estudar em geografia, você vai ver as eras geológicas, você vai ver que a Terra na era primitiva, ela era uma coisa. E ela passou por diversas modificações. Então, é claro que evoluções continuam e vai continuar. Nós estamos num período que a Terra está passando por quê? Por um período de transição. Não sabemos até quando vai realmente ser um planeta regenerado, mas ainda, pelo que nós observamos, ainda tem muita coisa para se melhorar. Embora Divaldo já dizia, eu até concordo com ele, que o mundo não está ruim, não, o mundo está bom. É porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar a bondade do nosso lado. Muitas vezes nós não entendemos que o mal, ele é um necessário. E eu tinha um amigo que dizia, o mal é necessário, só que o mal é necessário, só que nós interpretamos o bem como o mal. Também tem um ditado que diz, há males que vêm para bem, mas o bem, ele é mal interpretado. E que nós só vamos entender o bem à medida que o tempo passa. Isso por quê? Porque tem uma coisa que eu admiro muito em nós seres humanos. Quando nós começamos a ficar maduros. Quando nós começamos a perceber que determinadas coisas não dá mais para a gente. O que é isso? Maturidade. E a maturidade, ela faz com que nós nos transformemos, isso para quem quer, porque tem gente que chega a determinada idade e ainda continua na mesma coisa, não muda. Um dia ela vai mudar. Mas a maturidade é uma das melhores coisas que acontecem em nossas vidas, porque não dá para nós continuarmos mais
a fazermos determinadas coisas, até porque a nossa linha da vida, se você analisar, a nossa linha da vida, ela é curta. Porque do 0 aos 20 anos, o que é que verdadeiramente nós produzimos? Não muito. Mas daqui a pouco você está nos 30, nos 40, nos 50, não é? Porque a linha da vida, ela passa rápido. O ano de 2025 começou um dia desse, daqui a pouco nós vamos entrar no 8º mês do ano. E o que percebemos dessa proposta de seguir a Jesus é que, principalmente agora no final do ano, muitas pessoas vão dizer o quê? Ano que vem eu vou fazer tudo diferente. Mas vai fazer o diferente fazendo as mesmas caminhadas, pelo mesmo local. Porque fazer o diferente é você realmente não fazer a mesma coisa. Então não adianta nós queremos fazer o diferente se nós vamos seguir pelo mesmo destino que não nos deu o sucesso, e sim o fracasso, a tristeza. Por isso que Kardec coloca esse Jesus como modelo de uma perfeição moral. E quando é que nós temos moral? Quando nós verdadeiramente nos arrependemos e não fazemos mais, porque se arrepender e fazer a mesma coisa, não está valendo o arrependimento. E então, Silvio, é fácil? Não é fácil. A vitória, ela requer luta. Não existe nada fácil. E até porque até há quem diga, né, que desconfie do fácil. Que muitas vezes a facilidade nos levam a caminhos tortuosos. Eu sempre digo para os meus alunos, existem 2 caminhos na vida. O caminho do bem e o caminho do mal. Então, o caminho do mal é aquele que está com uma porta bem larga, linda, bonita, maravilhosa. Aí você entra numa facilidade, vai caminhando, vai ver tantas coisas lindas inicialmente, mas daqui a pouco, quando você for andar mais para frente, você vai começar a ver coisas, e quando pensa em retornar, talvez, eu não costumo dizer que é tarde, mas talvez você adiou uma coisa que você poderia ter feito melhor. O caminho do bem é um caminho, é uma porta estreita, você tem que se empenhar muito, se esforçar para passar. Passou, vai andar muito, mas você só vai ver coisas lindas. E quando nós vemos coisas lindas, nós não cansamos. Não é verdade? Quando nós vemos o bem, a praticidade do bem, aquilo ali nos encanta. Porque nós, seres humanos, temos uma coisa chamada ocitocina. Muitas vezes o meu irmão aqui, se ele dá um abraço no outro, aquele abraço caloroso, com amor, e ele diz um Deus te abençoe, a ocitocina deles atinge até mim e eu fico feliz também. Então, por isso que Jesus, como esse modelo, ele disse uma coisa, que nós poderíamos ser igual ou melhor do que ele. E quando ele disse isso, o que é que ele percebeu? Que nós temos uma potência muito grande. Basta querer. Porque todo o nosso problema é aquela preguicinha, é o deixar para depois, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, mas o tempo vai passando, 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 e quando você vê, a coisa ficou muito mais na frente, e às vezes aquilo que você quer fazer em determinadas idades, não é muito quando você é jovenzinho. E então, é por isso que eu digo, a perda de tempo. E a reencarnação, nossa, ela é isso, é o aproveitar. Dentro de uma casa como essa, existem vários trabalhos. Eu vi o irmão aqui falando da campanha do quilo, que para quem está em tratamento, é a melhor desobsessão. Isso por quê? Porque quem vem fazer a campanha do quilo sabe que existe um preparo. Existe a leitura dos 10 mandamentos da campanha do quilo. E
a partir do momento em que você sai à rua, você está fazendo um treinamento seu como pessoa, como ser, de perdoar uma ofensa, aquele que não lhe atendeu bem, foi muito rigoroso, você perdoou, você foi embora, você fez uma oração. Tudo isso é uma prática necessária para nós. Porque todo o ambiente que tem disse-me disse, que tem isso, aquilo, outro, tem negatividade no meio. E negatividade no meio não é bom, porque atrapalha. E desmancha o ambiente. Então é por isso que é preciso, meus irmãos, que nós aproveitemos essa encarnação ou as reencarnações. É necessário que nós entendemos, ou viemos a entender, que nós estamos num trem da vida que não sabemos em qual estação nós iremos descer. Mas nós estamos seguindo. E temos essa certeza de que esse ente que se foi, até aquele animal, eu tenho visto muitos vídeos falando em relação à, à vida animal pós-morte dele. Nós temos essa certeza que iremos nos encontrarmos. E aí virá o quê? A felicidade. Porque Jesus foi muito bem claro quando ele disse que a felicidade não é desse mundo. A nossa felicidade aqui, ela ainda é momentânea, não é? Porque nós achamos que, ganhou isso, aquilo ali, estamos felizes, não. Tudo é passageiro. Na semana retrasada, eu coloquei a ampulheta. Alguém lembra o que é a ampulheta? Aquele reloginho de areia, né, que foi um dos primeiros relógios que o homem utilizou para medir o tempo. Então, nós estamos justamente naquela partezinha onde está passando a areia. Eu digo que a parte de cima é a vida. E então, cada vez que a areinha está descendo, nós estamos caminhando para a morte física, não espiritual. Que a passagem é a realidade das nossas vidas aqui. Então, por isso que Kardec ele foi perfeito. Tem até que diz, através de suas obras codificou a doutrina espírita, incluindo a reencarnação como um dos seus princípios fundamentais. Kardec buscou embasar a reencarnação em ensinamentos bíblicos, interpretando-os à luz da revelação espírita. Ele enfatizou a importância da prática da caridade, do amor ao próximo, do esforço individual para o progresso espiritual em consonância com a mensagem de Jesus. Então veja quantas propostas maravilhosas. Aí eu pergunto, tem coisa boa do que a prática do bem? Quando você faz um bem, não é? Você fica até energizado. Nós nos sentimos muito felizes. E como eu falei da campanha do quilo, e ela promove essa felicidade num dia muito grande, porque às vezes você encontra aquele amigo que nunca mais você viu. E também nós entendemos que as nossas vidas é melhor do que muita gente, porque tem muita gente, tem até uma frasinha do almoço que diz, tem gente que vive chorando de barriga cheia. E é verdade. Então imagine num trabalho como esse, veja, que você está se propondo a fazer para se melhorar. Muitas vezes você chega dentro de uma comunidade dessa, você encontra pessoas morando daqui para aqui. Aí você vê um berço de uma criança, um fogão, um armáriozinho, e a pessoa vem com toda uma boa vontade, ele tira ali um pacote de feijão, de arroz e tudo, e você faz, meu Deus, eu estou tirando de uma pessoa. Mas você também está fazendo com que ela exerça o bem sem saber que está fazendo o bem. O chamado óbolo da viúva. E quando você olha aquilo, você olha para a sua casa e você diz, como eu vivo bem? Como eu estou bem? Muitas vezes nas campanhas do semáforo, nós vemos as pessoas dizer assim, eu não tenho nada hoje não. Eu tenho um costume de dizer, você tem, meu irmão. Você tem sim.
Você tem um aperto de mão para me dar. Você tem um sorriso para me dar. Olha que coisa boa. Aí a pessoa já fica feliz. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, dentro de uma sociedade onde a intensidade do mal está sendo ainda maior do que a do bem, que hoje você ser educado é sinônimo de uma outra coisa. Você ser honesto hoje é sinônimo de que você é besta, você é otário, você é isso, aquilo, outro. Até isso, às vezes você recebe determinado nome porque você está tentando ou procurando ser a essência do correto, de ter caráter. Então você encontra um celular e devolve, aí tem gente, aparece logo um zombeteiro e diz: tu é muito besta. Mas não sabe ele de uma coisa, como Chico Xavier disse para um jovem que falava muito do vizinho. E Chico Xavier, dentro daquela calma, paciência, Chico Xavier disse: é, meu irmão, ele está plantando, nós já estamos colhendo. Então nós já estamos colhendo e vamos colher através das reencarnações muitas coisas que ainda estamos em falta, não é? Porque é preciso verdadeiramente muito trabalho. É preciso essa luta, travar essa batalha para que nós não possamos nos despojarmos de novo naquela lama, naquela areia e voltar tudo novamente. Eu conheço algumas pessoas que dizem, eu já ouvi pessoas dizer assim, conheço pessoas que dizem assim, ser da doutrina espírita é muito bom, porque eu posso vir na próxima vida e pagar. Aí eu posso vir na outra vida, então nessa aqui eu faço aquilo que eu quero. Eu digo, meu irmão, se realmente, se você hoje tem uma vida boa, será que na próxima você vai ter essa oportunidade de vir novamente como você está hoje? Assim como professor, eu exerço a função de guia de turismo também. E muitas vezes, quando eu trabalho muito com colégios e deixo ali no Ricardo Brenan, eu passo por baixo daquele viaduto da Caxangá e vejo muitas pessoas morando ali embaixo numa condição realmente muito, muito crítica. Eu não paro porque, infelizmente, a gente hoje não pode parar em determinados locais. Mas eu fico imaginando o que teria sido essas pessoas em vidas passadas. Então veja que coisa maravilhosa essa codificação de Kardec, quando ele toca nessa questão da reencarnação, porque hoje, quando eu vejo alguns alunos com autismo, que o autismo hoje ele deu uma crescida muito grande. Quando eu vejo hoje um deficiente, ou físico, ou da visão, quando eu vejo pessoas em determinadas situações da vida, a primeira coisa que vem é o que teria sido essa pessoa em vidas passadas para ela estar nessa condição aí. Aí, Deus é injusto? Não. Deus foi tão maravilhoso que ainda lhe deu aquela condição de vida. E vamos lembrar que somos nós mesmos que fazendo o planejamento da nossa vinda para cá. Eu quero vir assim, assim, assim. Por quê? Porque sabemos das faltas que nós cometemos. Nós sabemos. Porque uma coisa que nós nunca vamos enganar é a nossa consciência. Você pode enganar qualquer um, mas a sua consciência você não engana, não. E você sabe se você está falando a verdade ou se está falando a mentira. Você sabe. Se você disser para mim que está com dor de cabeça, eu não posso saber se você está com dor de cabeça. Porque só você é quem sente. Eu não estou sentindo. Você está dizendo. Eu acredito ou não. Então somos nós, os precursores do nosso retorno para cá, diante da situação que nós vamos a nos propor a expiarmos e
passarmos pela prova. Porque eu tenho um amigo que ele dizia uma coisa bem interessante. Todos os dias Deus não nos dá uma prova, ele dá apenas um quesito de uma prova. E somos reprovados. Então vejam que diante reencarnação, Jesus, Allan Kardec, todos esses ensinamentos aqui, veja quantos caminhos nós temos de bom para seguir, para praticar e para ser melhor. A Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma mensagem muito linda que todos os meus trabalhos que eu faço com os turistas ou com as escolas, eu digo: o ontem já se foi, nós só temos o hoje, o amanhã ainda virá. Nós só temos o hoje para amarmos Jesus. O ontem é ontem. Tem coisas do passado que não visite, não. Não bote nem a pontinha do nariz para ver. Hoje é o agora. Ninguém sabe daqui o que pode acontecer com o mundo em 10 minutos. Alguém sabe? Ninguém sabe. Porque nós ainda não temos esse alcance e esse poder de saber. O dia de amanhã ainda virá. Então, o importante é esse hoje. Porque muitas e muitas vezes nós desperdiçamos e dizemos assim: eu devia ter feito. Aconteceu um caso comigo, no ano retrasado. Numa sexta-feira eu tive uma vontade enorme de ligar para o meu irmão. Passei o dia todinho com vontade de ligar para ele. Foi o que aconteceu? Não liguei. Numa sexta para o sábado. 4 horas da manhã eu recebo a ligação. Meu irmão teve um infarto, desencarnou. E eu não liguei para o meu irmão. Se, olha a partícula si, o quanto distancia a nós de alguma coisa. Se eu soubesse, eu tinha deixado tudo e passava o dia todinho falando com meu irmão para pelo menos ter a satisfação de dizer: falei com ele em vida física pela última vez. Mas quando eu cheguei, lógico que eu não tenho capacidade de vê-lo em espírito e muito menos ouvi-lo. O momento foi aquele. Vai voltar mais? Não. Não volta. Mas eu sei que em espírito ele me escuta. Nas orações que nós fazemos, eles escutam. Mas eu não escuto ele. Eu não tenho essa faculdade mediúnica da audição. Não tenho. Então, meus irmãos, o momento verdadeiramente é hoje. É aproveitarmos, entendermos esse processo, porque quando nós entendemos, as coisas ficam mais fáceis. A coisa fica difícil quando nós colocamos dificuldades. Porque uma coisa, o problema está ali. Vamos resolver? Vamos. Existe uma solução? Existe. Então vamos atrás da solução. Não adianta ficar discutindo, porque discussão não vai levar ninguém a nada. Então as oportunidades, muito boas muitas vezes, eu não digo que ela vem de uma forma única, mas se você deixou passar, para vir uma outra vai demorar. E Deus só dá aquilo que nós precisamos. Porque o que merecemos eu não sei. Se nós ainda somos merecedores. Porque tem coisas que nós até dizemos assim, não é? É tanta coisa que eu não sei se eu mereço isso. Mas eu estou tendo. Então, se você está tendo, é claro que você precisa, mas que você deve utilizar para a prática do bem. Eu tenho visto algumas psicografias aí, se é verdade ou não, mas é uma coisa interessante de pessoas que tiveram fama aqui no nosso país.
maior parte deles falam do arrependimento que tiveram de não ter conhecido verdadeiramente Jesus, de ter ficado chateado de pessoas que chegavam para falar de Jesus e eles rejeitavam, de não ter utilizado a sua fama para a prática do bem. E quando desencarnaram, foram para locais que passaram uns maus bocados. Então, as oportunidades, elas, eu não digo que é única, mas elas existem. E que possamos sempre aproveitar. Porque condição, Deus nos dá vários talentos, não tem a parábola dos talentos, não é? No Evangelho? Então, Deus nos dá saúde, visão, nós temos pernas, braços, inteligência, porque eu confesso a vocês que eu fico muito triste quando a pessoa chega e diz: Ah, eu sou burro. Você não é burro. Você é inteligente. Ninguém veio de uma forma que 100% sem inteligência. Todos nós somos inteligentes. Agora, cada um de nós temos uma capacidade do QI. Uns pegam mais rápidos, outros não. Mas esses ensinamentos do Cristo, que Augusto Cury ele tem uma mensagem que ele diz uma coisa interessante, que Jesus foi um dos maiores vendedores de ideias do mundo e nos deu ideias gratuitas. Qual é o melhor remédio? É verdadeiramente perdoar. Melhor remédio? Trabalhar. Melhor remédio é eu entender que nós precisamos sempre nos melhorarmos. E vamos conseguir isso. Nós tínhamos o presidente ali da Casa do Cenáculo, o Fernandinho, não sei se alguns aqui conheceu. Ele dizia uma coisa interessante: né? Um dia eu vou ver Jesus. E todos nós, assim como o nosso querido Fernando já foi, também vai ter a oportunidade de ver Jesus, porque a nossa tendência é sempre melhorar. Agora, para isso, não é ficarmos de braços cruzados, feito um indivíduo, frequentava o centro espírita, ele já tinha passado por vários centros e nunca ficava. E num dia ele teve a oportunidade de conversar com o presidente da casa, e o presidente da casa começou a ouvi-lo. E percebeu que a forma que ele estava vivendo não era agradável. Por quê? Porque ele achava que o centro espírita deveria trabalhar para ele, mas ele não queria se modificar. Então, ele sempre estava em busca de um centro forte. Como tinha a mensagem lá na ficha do Senado, dizia o seguinte: nós trabalhamos com você, mas nunca por você. Porque Deus, ele já faz a parte dele. E nós precisamos fazer e muito a nossa parte. Então, meus irmãos, este é o recado em substituição a um amigo que eu vim trazer, né? Foi uma coisa rápida na palavra dele durante a semana, mas que nós possamos entender que a reencarnação não é uma coisa de agora, é antigo, que outros povos já falavam em reencarnação. E a doutrina espírita veio, através de Kardec, aprimorar ainda mais para esse nosso conhecimento. Então, que possamos entendermos, termos forças, trabalhar. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um, de todos nós, e que possamos seguir sempre no caminho do bem. Assim seja. Obrigado, Silvio, pela bela viagem que fizemos sobre a reencarnação, sobre a necessidade de aproveitarmos o hoje para fazermos história para amanhã. Porque muitas vezes nos preocupamos com o amanhã e não vivemos o hoje. E o amanhã ninguém sabe nem se vai viver.
E como ele bem disse, que a morte não é o fim, é um novo começo. O desencarne é um novo começo, que todos nós temos essa dádiva de Deus, oportunidade de nos modificarmos, nos melhorarmos. Estamos muito felizes pela sua presença e pediria ao nosso irmão Tibiriçá para fazer a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Cristo Jesus, mestre amado, agradecidos estamos por estarmos aqui mais uma vez, usufruindo, Pai, dos teus ensinamentos, agradecidos pelos ensinamentos que foram trazidos hoje, que esses ensinamentos operem em nós a necessária mudança que o irmão falou, para que um dia possamos, Senhor, evoluir, que é o motivo da nossa criação. Fomos criados todos para um dia sermos espíritos felizes, galgando degrau a degrau a cada existência, a cada reencarnação, subindo esse degrau para um dia podermos ser espíritos felizes, quem sabe, como disse o irmão, podermos ver Jesus estar ao seu lado, né, trabalhando na sua vinha, trabalhando nos seus ensinamentos, levando a tua paz, Senhor, a todos. Agradecidos estamos mais uma vez, Senhor, como eu disse, e que nós possamos retornar aos nossos lares com a vossa divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados, receptivos para o passe, em silêncio e muita paz para todos.